Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Quais são os dois fundamentos básicos para a nossa segurança espiritual? Como nós podemos vencer um desafio usando o triângulo do poder? O que seria erguer um memorial para a nossa geração? O Senhor ensinou o plano de autossuficiência ao povo de Israel? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Então, essa semana nós vamos estudar o livro de Josué. Josué, na verdade, foi o homem que sucedeu o profeta Moisés, com muitas experiências, e ele tinha realmente os atributos, e o Senhor o escolheu para substituir Moisés. Ao estudar o livro de Josué, nós vamos aprender algumas coisas interessantes e muito importantes também em relação à família, em relação a ser obediente com exatidão. Então nós vamos começar vendo aqui, só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Então eu gostaria de compartilhar aqui duas coisas que nós podemos aprender. Josué, no capítulo 1, do versículo 5 a 9, nós podemos aprender aqui dois fundamentos básicos para a segurança espiritual. Então lá diz o seguinte, o Senhor dizendo no momento em que o Josué estaria, na verdade, sucedendo o profeta Moisés, e eu fico imaginando, a posição de Josué, a grandeza do profeta Moisés e ele naquele momento sendo chamado para substituí-lo. E o Senhor, então, como nós aprendemos, o mais importante quando recebemos um chamado na igreja, nós temos a disposição de servir, de fazer o melhor, E claro, fazendo a nossa parte, estudando os manuais, buscando saber o que nós devemos fazer dentro do chamado. E o Senhor, então, vai nos qualificar para isso. E aqui nós vemos do versículo 5 a 9, e aí então aconteceu o seguinte: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o próprio Senhor dizendo para ele, olha, fica tranquilo, da mesma forma que eu agi com Moisés, vou agir com você e vou ajudar você. Aí no versículo número 6, o Senhor dá uma palavra de ânimo, para Josué. E ele diz, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então vamos lembrar que Moisés, embora o Senhor permitiu que ele visse a terra prometida, mas o Senhor disse para ele que ele não iria entrar na terra prometida. E como nós vimos na aula anterior, que Moisés não morreu e foi transladado, E aí então Josué assumiu o lugar dele e agora a responsabilidade dele, a de Moisés, foi tirar o povo da escravidão, de fazer a seleção ou a colheita dentro dos 40 anos que eles ficaram rodeando, E o próprio Senhor estava fazendo essa escolha, dos fiéis para entrar na terra prometida. E agora chegou o momento. Só que Moisés, então, o Senhor disse que ele não entraria na terra prometida e isso ficou para Josué fazer. E o Senhor, então, estava dando ânimo para ele nesse momento, dizendo para ele, ser forte e corajoso, E o que o Senhor quis dizer com isso também é que ainda haveria algumas resistências, talvez, e outras coisas mais. E no versículo 7 ele repete, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então ele disse, olha, tenha coragem de cumprir a lei, de cumprir as regras, Então nós aprendemos que na igreja, quando nós somos chamados, eu aprendi pela experiência em alguns chamados,
de que um líder, quando é chamado, ele foi chamado para representar Deus para o povo e não o povo para Deus. Então, algumas regras, algumas diretrizes, revelações vão ter que ser cumpridas, mesmo que haja resistência, falta de fé por parte do povo, né? Então ele diz aqui, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então ele disse, olha, você vai dar continuidade, né? O Moisés fez muito bem, e aqui é na verdade um princípio muito, assim, eu diria sutil, mas importante, a gente relevar isso, no sentido de que nós aprendemos que na igreja, quando muda uma liderança, nunca vai ter uma faixa na capela, na igreja, dizendo sob nova direção. Nós aprendemos até aqui pelo exemplo que o próprio Senhor disse para Josué, olha, tome cuidado de cumprir a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, então de uma certa forma o Senhor está dizendo, olha, Moisés fez muito bem, dentro daquilo que ele podia, capacidade, habilidade e tudo mais. Agora é sua vez. Mas ele não está dizendo, ó, você tem que ser igual a Moisés. Ele está dizendo apenas, olha, siga a lei, seja obediente. E claro que ele tem a maneira dele, o estilo pessoal, né? Mas vamos lembrar que cada um de nós podemos ter o nosso estilo pessoal para liderar, mas dentro das regras, dentro dos mandamentos e da vontade de Deus. Assim, por isso que ele disse para Josué. E aí ele diz assim, e dela não te desvies. Então ele disse, olha, a lei não se desvia dela só para favorecer ou ser bonzinho, ou porque alguém é mais achegado, né? Então, um líder na igreja, ele nunca pode, na verdade, liderar por causa ou, né, na verdade, pensando em proteger as pessoas se elas estão desalinhadas com a lei. E então a lei tem que ser primordial. Como nós vimos na aula anterior, daquela lei que existia, de que os filhos rebeldes, né, os pais, eles não tinham a opção de dizer, eu vou até o fim com meu filho, aconteça o que acontecer. Porque a lei, ela dizia que o mais importante era a justiça e não os laços sanguíneos, né? Então, mesmo que às vezes um parente de um líder, ele quebre um mandamento, ele tem que passar pela lei, ou numa condição, como existe o conselho de membros, né? Então nós vemos vários exemplos nas escrituras, no livro de Mórmon, né? E de alguns que precisaram passar por esse processo, né? Então, que não é fácil, só quem passa sabe, mas é um processo para que a pessoa possa aprender, se arrepender e se renovar, né? E um dos exemplos que nós podemos lembrar aqui é a Alma, o filho, né? Ele, a princípio, ele perseguia a igreja com os amiguinhos. Quem eram esses amiguinhos dele? Era Amon, Arão, o grande Amon que cortou os braços dos inimigos, que ele ajudou a converter o rei Lamone, o filho, e depois o Arão, o rei Lamone pai. Então depois se tornaram um dos maiores defensores e missionários da igreja, né? Mas por parte do profeta Alma, o pai, como líder, ele não protegeu. Ele, bom, você quebrou a lei, você vai ter que sofrer as consequências. E aí diz, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então ele falou, olha, não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha sucesso. Eu gosto muito, eu acho que seria relevante, me veio à mente agora, uma escritura na seção número 52 de Doutrina e Convênios, que é uma revelação moderna, né? Até na aula passada nós vimos aquela escritura de que algumas pessoas acham que a Bíblia tem toda a verdade, e nós agora podemos ver, através de revelação moderna, né? Complementos de coisas, ampliando a visão e melhorando, né? O alinhamento com a vontade de Deus. Então lá na seção 52:14 diz o seguinte, e também eu, Senhor, ele está dizendo, vos darei um modelo em todas as coisas.
Então é o que ele estava falando para Josué. Josué, existe a lei, é o modelo, é o que tem que ser cumprido. É interessante notar que na escritura está dizendo aqui que o Senhor está dizendo que ele deu um modelo, não o modelo. Porque tem várias formas de fazer. E o Senhor então disse, ó, eu dou um modelo, né? Hoje nós temos alguns modelos, manuais de instruções, as revelações modernas, instruções, reuniões de treinamento e até a própria inspiração e revelação pessoal que podemos ter direito. Mas esse versículo que o Senhor diz, eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados. Então, se nós conhecermos a nossa responsabilidade, né, e magnificarmos o nosso chamado, independente, às vezes as pessoas acham que é chamado maior ou menor, não. Vamos lembrar do que o apóstolo Paulo ensinou, que o corpo humano, imagine o corpo humano, né? Que a boca não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa da orelha, ou do nariz, e assim, porque tudo faz um conjunto para as coisas funcionarem. E na organização da igreja é assim, nem todos podem ser profetas. Se nós formos ver, desde a restauração da igreja até agora, nós tivemos mais de 100 apóstolos que foram chamados na igreja. Mas só temos 17 presidentes da igreja, desde a restauração. Então, é a cabeça, é a orelha, a boca, o nariz, o corpo, os braços, as mãos, o dedo, a perna, o joelho e até chegar nos pés, para que o corpo se mantenha em pé e consiga andar, funcionar. Então, nós, na verdade, independente do chamado que tenhamos, nós temos apenas que ser o melhor naquilo, né? Se você, às vezes, tem pessoas que falam, eu sou apenas um secretário, seja o melhor secretário. Depois, eu sou apenas um ministrador, seja o melhor ministrador. Eu sou apenas um conselheiro, seja o melhor conselheiro. Eu sou apenas um presidente, seja o melhor presidente. E é assim. Então não existe carreira na igreja, né? Às vezes algumas pessoas acham que, não, agora eu sou bispo, vou ser desobrigado, agora tem que ser presidente da estaca, aí depois tem que ser isso. Não. Então às vezes o Senhor precisa de você agora, nesse momento, nesse chamado. E é assim que funciona. Seja o melhor naquilo, naquele tempo que você está lá, e aguarda o momento que o Senhor vai dizer, agora eu preciso de você em outro lugar. E aí o Senhor diz assim, eu vos darei um modelo em todas as coisas para que não sejais enganados. Por quê? Porque Satanás está solto na terra enganando as nações. Então existem muitas coisas que às vezes nós, por não conhecermos a doutrina, por não conhecermos o manual, né? Às vezes hoje nós temos o privilégio de termos um manual geral, completo em nossas mãos. Às vezes tem pessoas que, não, eu estou agora servindo como presidente do quórum, eu só tenho que saber o que um presidente de quórum ou o quórum tem que fazer. Mas nada impede que a gente possa aprender sobre as outras responsabilidades. Porque talvez um dia o Senhor vai dizer, agora eu preciso de você nessa outra responsabilidade. E você, de uma certa forma, já está acostumado, porque você estuda o manual, você lê, você sabe as responsabilidades e tudo mais. Para não ser enganado. E olha só no versículo 18 o que ele fala. Então ele está falando que eu dou um modelo para que vocês não sejam enganados. Mas olha só o que ele diz. E também aquele que é vencido e não produz frutos de acordo com esse modelo, ou seja, o que é ser vencido e não produzir fruto? É não seguir o manual, não seguir a instrução. Então você não vai ter fruto. Pode até acontecer. Às vezes, por vontade de um líder, ele não vai seguir a norma ou a diretriz, mas as coisas podem acontecer. Mas aí o que o Senhor diz lá? De acordo com esse modelo, não vai produzir frutos? Ele diz, não é meu. Ou seja, ele diz assim, pode até acontecer, mas não é meu. Não vai dar frutos, não está alinhado. Lá na frente vai dar problema. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender, esse processo de responsabilidade que nós temos como líder na igreja, de seguir o modelo. E nós temos muitos modelos vivos, modelos escritos nas escrituras, nos manuais,
e é só olhar. O presidente Bodypack, certa vez num discurso, ele disse que ele aprendeu muitas coisas, além de ele ter estudado o manual e na prática servir em vários chamados, ele aprendeu muito por observar as autoridades da igreja. Então até tem um discurso que ele faz, que é muito conhecido, quem não estudou, eu os convido a estudar, intitulado A Ordem das Coisas Não Escritas. Então algumas coisas não vão estar escritas, mas nós vamos aprender ela observando os líderes, e quando eles fazem corretamente, é aquilo que deve ser seguido. E aí então o Senhor disse para ele não se apartar daquilo. E aí, até no versículo 8, ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Eu penso, na minha visão, o livro dessa lei seria os mandamentos e também as escrituras, que um líder ele precisa ensinar com as escrituras. Um líder ele pode até dizer que ele orou, pensou, meditou, entendeu, teve a inspiração e mostrar que aquilo está alinhado com a palavra de Deus e dos profetas, né, vivos. Então, o Senhor diz para ele: não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Usa sempre as escrituras. Uma forma que eu, pelo menos, aprendi ao longo dos anos é aquilo que eu for ensinar na igreja como líder, usar as escrituras. Essa é, na verdade, uma forma, como diz aqui, um dos fundamentos básicos de uma segurança espiritual, né, para todo mundo. E aí ele diz: antes medita nele dia e noite, quer dizer, estuda as escrituras diariamente, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, buscar sempre aplicar aquilo que está nas escrituras e alinhado. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Então o Senhor está dizendo: ó, você quer ter sucesso? Segue o modelo, segue essas instruções, ensina com as escrituras, ensina a doutrina de Cristo com as escrituras. E no 9 ele encerra dizendo: não te mandei eu, ser forte e corajoso. E ele diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então olha que promessa, né? E eu vejo, talvez alguns falem: nossa, mas o Josué ouvir isso diretamente do Senhor, dá um ânimo, dá uma garantia de que não, eu vou fazer desse jeito. Mas o Senhor está falando para nós também. Talvez nós não vamos ouvir essa voz como Josué, ou talvez nós não vamos ver o Senhor e falar face a face com Ele, mas é válido, né? Para todo mundo que tem o desejo de servir. Não precisa ser profissional, não precisa conhecer a escritura de capa a capa, mas só o fato de você ter fé e o desejo de servir, o Senhor vai nos qualificar. E ele está dizendo: ser forte e corajoso. É só seguir as regras. Segue o manual, segue as instruções, as palavras dos profetas, e você vai ter sucesso. E o Senhor está dizendo: se você fizer isso, como ele disse lá em Doutrina e Convênios, se nós, na verdade, seguimos o modelo, nós vamos dar frutos. E aí nós vamos ter sucesso. Por isso que o Senhor diz: não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Então, uma coisa importante que nós podemos, o presidente Ezra Benson, ele disse, ele usou duas passagens do livro de Josué para aconselhar aos que estejam apreensivos ao considerar o futuro. Durante esse período crítico, estamos atravessando um período crítico, espero que sempre tenhamos ardendo em nosso coração o espírito desta grande obra, a qual representamos. Se assim fizermos, não teremos apreensões, temores, nem preocupações para com o futuro, porque o Senhor nos deu a certeza de que se vivermos retamente, se guardarmos os mandamentos e nos humilharmos diante dele, tudo estará bem. Há duas passagens de escritura que o presidente Benson disse que eu gostaria de ler, que é o que nós já vimos aqui, o versículo 9. Ser forte e corajoso, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta foi a admoestação do Senhor a seu filho Josué, encorajando-o a confiar em Deus. E Josué respondeu a esta admoestação, aconselhando o seu povo das seguintes palavras. Aí depois então Josué foi e ensinou. O Josué foi lá, né, conforme o Senhor diz, não se desvie da lei. Ele disse: ensina exatamente o que está aqui, lá no versículo 8, né? E ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E ele fez isso.
E aí ele aconselhou o povo naquilo que ele já estava convertido. E aí ele disse para eles, porque naquela época muitos adoravam o Deus de Baal, e aí então ele disse assim: escolhei hoje, não é amanhã, daqui um mês, quando a situação tiver uma beleza, né? Mas ele está dizendo, ó, agora é hora. A gente já tem ouvido vários discursos de conferências gerais agora, recente, mais ou menos com esses títulos, né? Agora é hora, de que lado você está? Então Josué disse, escolhei hoje, é agora. A quem servais? A quem você vai servir? Se você escolher realmente servir a Deus, então algumas coisas precisam ser feitas. Aí ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué falou, olha, eu e a minha casa, minha família, nós vamos seguir ao Senhor. E eu os convido a fazer o mesmo. Agora, vocês têm a liberdade. Agora, o que seria escolher hoje a quem servais? Então, se você escolheu servir a Deus, se alinhar à vontade de Deus, algumas coisas mínimas, básicas, precisam ser feitas. Uma delas, no mínimo, é estar todo domingo na igreja. É você, de uma certa forma, e na medida do possível, estar com um chamado, ajudando, servindo e sendo servido. Não é? Então, esse é algumas coisas. Agora, esses dois fundamentos que o presidente Benço está elencando aqui, é exatamente o ponto onde ele diz lá, que nós devemos nos humilhar perante Deus, guardar os seus mandamentos, né? E ele fala, e tudo vai estar bem. Então, se nós fizermos isso, sem temor, não vamos precisar se preocupar. Encerrando, então, ele diz, nessas duas passagens de escritura se acham incorporados dois fundamentos básicos da segurança paz. Primeiro, a confiança em Deus, conforme Josué, o Senhor está dizendo para ele, ó, confia em mim, esforça, faz a sua parte. E a segunda, a determinação de guardar os mandamentos, servir ao Senhor e fazer o que é certo. Então, isso já são duas partes fundamentais para uma segurança espiritual. Os santos dos últimos dias, que vivem de acordo com essas duas administrações, confiar em Deus e guardar os seus mandamentos, nada tem a temer. O Senhor deixou bem claro nas revelações que mesmo que surjam tempos perigosos, mesmo que estejamos cercados pela tentação e pecado, mesmo que haja um clima de insegurança, mesmo que os corações dos homens fraquejem, as suas almas se enchem de apreensão. Se confiarmos em Deus e guardarmos os seus mandamentos, nada precisaremos temer. Então é algo que aí algumas pessoas, mas às vezes tem muitas situações muito difíceis, né? Vamos ver algo interessante aqui. Muitas vezes, e nós somos considerados, assim, pessoalmente, a gente pensa assim, se nós realmente temos a crença de que nós realmente dependemos de Deus, sempre nós vamos nos achar um indivíduo com poder insuficiente, né? E aí, normalmente, o que acontece? Vem um problema, um desafio externo. E se nós formos tentar resolver por nós mesmos, nós não vamos ter um sucesso para resolver esse problema. Por isso que aí entra a importância de nós nos esforçarmos, fazermos a nossa parte. Se nós buscarmos ou mostrarmos esse desejo a Deus, nós vamos ter ajuda, como ele disse para o Josué, né? Se você fizer as coisas certas, não tema, eu vou estar com você assim como eu tive com Moisés. Aí nós vamos ter o poder de Deus nos ajudando. E aí então na prática, né, na aplicação, eu me considero insuficiente com o meu poder humano para resolver, mas eu vou fazer minha parte, pedir ajuda de Deus, estar alinhado e na aplicação normal o Senhor vai nos ajudar a resolver o problema. Então nós podemos ver alguns exemplos, talvez, mas às vezes é muito fácil falar, né? Mas vamos ver, nós estamos estudando o Velho Testamento já há algum tempo, vamos ver aqui uma das coisas que aconteceu, de que maneira Abraão e Sara aplicaram esse princípio com relação à esterilidade dela. Então lembra, ela não podia ter filhos, o Senhor fez uma promessa que ele seria pai de muitas nações. Então nós vimos lá, só através do poder de Deus as coisas podem acontecer. Nós temos que... Outra situação foi como José do Egito usou esse princípio para, na verdade, defrontar-se com o problema de interpretar o sonho do faraó. Então, ele precisou da ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, ele não saberia dar aquela interpretação, né? E um outro exemplo
Não será este o princípio que existe por trás da doutrina de que essencialmente somos salvos pela graça de Cristo, depois de tudo que pudermos fazer? Agora, muito cuidado, esse depois de tudo que pudermos fazer, tá? Não existe uma lei da compensação, como às vezes alguns pensam, falam, até ensinam, de que eu vou fazer a minha parte até onde eu posso, o que eu não puder, Deus vai cobrir. Não. A expiação, ou na verdade, vamos chamar na verdade, a providência da salvação nossa, já está concluída, que foi a expiação de Cristo, que serve universalmente a todas as pessoas, está à disposição. A única coisa é que as pessoas precisam fazer a sua escolha, usar da sua liberdade de escolha e, na verdade, escolher Cristo como seu Redentor e Salvador. E se fizer assim, estar alinhado, claro, com as atitudes e obras para que a expiação tenha um efeito sobre cada um. Então aí, depois de tudo que pudermos fazer, ainda assim, nós vamos depender da graça de Cristo. Mas esse depois de tudo é o meu 100%, e cada um tem que dar o seu 100%. A parábola dos 10 talentos, vamos recordar rapidamente. Um tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1. O que tinha 5 dobrou para 10. E o Senhor falou, entra para o meu descanso. O que tinha 2 dobrou para 4. Ele falou, entra para o meu descanso. Então o problema aqui não é quantidade, é qualidade de servidão, a disposição de mostrar fé, obediência, humildade e dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda. E aí, o Senhor ele não privilegiou o que tinha mais capacidade. Mas o que tinha mais capacidade recebeu 5, porque ele tinha capacidade, era o 100% dele. Ele tinha mais capacidade do que o que tinha 2. Mas o que tinha 2 também usou 100% do seu talento e dobrou para 4. Agora, aquele que tinha 1, se ele dobrasse, ou se ele fizesse 100% dele, ele ia para 2. E ele ouvia a mesma coisa, veio para o meu descanso, só que ele ficou com medo, e aí nós já conhecemos o final da história. E por fim, então, nós vamos chegar à conclusão de que nós devemos dizer o seguinte, não diga a Deus que você tem um problema. Diga para o seu problema que você tem um Deus poderoso. E vamos usar essa ferramenta, né? Que Deus promete que vai nos ajudar também, ok? O que seria, como eles fizeram aqui quando eles atravessaram o Rio Jordão, né? Aí eles, após esse milagre, o Josué junto com o povo falou, vamos erguer aqui um memorial. Então eles pegaram, na verdade, 12 pedras e fizeram um altar, né? Um memorial, não para adorar as pedras, mas como uma lembrança do que aconteceu naquele momento. Quando nós vemos hoje, às vezes tem muitos pontos turísticos que tem estátuas, que tem isso, aquilo, que são, na verdade, é um memorial, né? Uma lembrança do que aconteceu naquele local, naquele lugar, né? E assim foi o que eles fizeram. Então isso era, na verdade, um memorial. Como é que nós podemos fazer isso também hoje? Levantar um memorial. Os povos bíblicos gostavam muito de realizar atos simbólicos a fim de comemorar grandes acontecimentos. Para imortalizar a bênção concedida por Deus ao partir as águas do Rio Jordão, Josué ordenou aos israelitas que retirassem 12 pedras do leito do rio e as colocassem onde todo o povo pudesse vê-las. Estas pedras serão para sempre por um memorial para os filhos de Israel. Ou seja, todas as pessoas que passavam lá, eles sabiam que aquilo tinha um significado. Então, hoje, como que nós podemos fazer nos dias atuais? Eu tenho algumas aplicações que eu vou mostrar para vocês, que é uma das sugestões, não a única. E aí diz, nos anos vindouros, quando seus filhos perguntassem o significado daquelas pedras, Israel poderia narrar a história do milagre operado por Deus. Assim, as pedras serviriam como uma lembrança visível do poder de Deus. Então, a geração que não passou por aquela experiência, depois no futuro ia dizer, olha, o que são essas 12 pedras aí? E os pais, né, os antepassados que passaram por aquilo, iam dizer, olha, isso aqui representou isso, aconteceu isso, né? Então, hoje nos dias atuais, como que nós poderíamos deixar algum memorial, ou guardar algum memorial? Então, haverá um sinal entre vós, 12 pedras, construir um memorial, né? Então, a conversão, por exemplo, é um marco da vida de todos nós, que
estamos na igreja e já fizemos convênio, né? É um memorial. Testemunhar do evangelho para os parentes, amigos, criando uma tradição na família, deixando isso como memorial a todos. E quais são algumas tradições que nós temos como família? O Vem Segue-me, estudo diário das escrituras. As pessoas precisam saber que nós estudamos a escritura com os filhos precisa ser uma realidade, e os próprios filhos vão falar para os outros. Lá em casa a gente estuda a escritura junto. Ou não, né? Então é uma coisa que nós temos que pensar. Essa é uma boa tradição, um bom, na verdade, memorial para deixarmos. E nós podemos ver hoje, eu posso dizer, eu e minha esposa, os nossos filhos já estão casados, eles fazem uma reunião familiar deles, com Vem Segue-me, eles estão ensinando os filhos deles. Então esse é o memorial que fica. E talvez se um dos meus netos perguntar, por que a gente faz isso? Porque seus avós, que são os meus pais, faziam assim, e era bom, e aí vai explicar os milagres, né? E a importância do viver o Evangelho. E o templo, né? É um memorial para nós também, né? A começar de uma recomendação válida, né? É algo que nós temos que ter como uma tradição, né? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui também, e eu gostaria de mostrar rápido aqui. Muitas pessoas, e eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu vou apresentar para vocês, algumas coisas pessoais da minha vida para vocês, mas como só um exemplo de como nós poderíamos construir memoriais e deixar para os nossos filhos, netos e assim por diante. Então, um exemplo, muitas pessoas jogam fora fotos antigas em que viviam totalmente no mundo, né? Comparando com as fotos atuais após a conversão verdadeira. Isto é um memorial espiritual para deixar para todas as gerações. Pois quando olharem as fotos antigas, verão a mudança espiritual de cada um. Então é interessante, pega o seu álbum lá com fotos antigas, antes de você ter entrado na igreja, como era, como você se vestia, lugares que você frequentava, e agora como é. Isso é uma mudança, e as pessoas vão ver o quanto viver o evangelho na prática muda comportamentos. Muitos, às vezes, líderes e professores tentam ensinar nas aulas, em discurso, comportamento. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado, porque o comportamento são, na verdade, circunstâncias, né? E, às vezes, a minha vida ou as minhas, na verdade, circunstâncias é totalmente diferente de um membro que às vezes, mora aqui do meu lado. Ele tem os seus desafios com a sua família diferente do meu e assim por diante. Então, às vezes, né, tentar ensinar comportamento vai se demorar mais para conseguir resultados. Vamos lembrar a alma deixou a cadeira de poder que ele tinha para poder, que ele viu que a maior eficácia era ele deixar a cadeira de juiz e ir lá ensinar no meio do povo. Por quê? Ensinar a doutrina, e quando bem ensinada e de forma eficaz, é que vai fazer as pessoas reconhecer a verdade, sentir o Espírito, porque o Espírito confirma a verdade, e aí elas vão tomar decisões de como vão conduzir a sua vida, ou como vão se comportar. Por isso que o profeta José Smith respondeu, quando lhe perguntaram, como você faz para ensinar esse povo todo? Ele disse, eu ensino princípios corretos, e eles se governam a si mesmos. Então é assim, nós temos que ensinar a doutrina de forma eficaz, né? E domínio mesmo, né? Não é só aquela coisa de ler as escrituras, como o Senhor disse aqui para o Josué, no versículo 8 do Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para que nós possamos, como nós vimos na aula passada, né? O que o presidente Pedro falou, que nós possamos estudar a escritura, estar preparado para responder para as pessoas a esperança que há em nós, o que nós acreditamos e que nós aplicamos. Ok? Então eu gostaria aqui só de compartilhar com vocês algumas coisas em relação à minha vida pessoal, né? Então aqui, nessa foto que vocês estão vendo, foi um pouco antes de nós conhecermos a igreja. Eu tinha aqui 9 anos. E eu e meu irmão, pode ver que tem 2 meninos, o que tá tomando a hóstia e o de trás, igualzinho, né? Eu tenho um irmão gêmeo, infelizmente ele já faleceu, mas
E nós estávamos fazendo catecismo, né? Então a gente participava da missa, né? Tomava a hóstia e tudo mais, dentro daquilo que nós conhecíamos, né? Então essa é uma foto. E aqui é a foto do dia que nós nos batizamos. A minha irmã é do lado esquerdo, para a direita, a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, Rosana, minha mãe, Helenice, meu irmão mais novo, Richard, e eu, meu irmão gêmeo lá, o Roderley e eu. E esse foi o dia do nosso batismo, né? Nosso pai também se batizou, mas eu nem sei explicar por que ele não está nessa foto, mas acho que ele estava batendo a foto, ou ele não estava lá naquele dia. Mas a mudança que é, né? Então, para nós, e hoje nos dias atuais, né? A mudança, a gente vê que o tempo às vezes judia um pouco, mas tudo bem. O importante é o lado espiritual. Uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que pode ser um memorial, é a bênção patriarcal. Embora a bênção patriarcal é uma coisa muito, muito especial, né, pessoal e até confidencial. É claro, cada pessoa é que decide para alguém que vai compartilhar ou não, mas é algo que pode ficar ou incentivar a sua geração. Olha, eu tenho a minha bênção patriarcal e cada um tem que ter a sua, né? E outro dia eu tive a oportunidade de encontrar com o patriarca que me deu a bênção patriarcal ainda quando eu era jovem. E ele esteve aqui na cidade de São Roque, que é a ala de São Roque, pertence à nossa estaca. Um dia eu estava lá e ele estava junto com o neto dele. E aí, por coincidência, eu aproveitei e falei, vamos bater uma foto aqui, porque o nome dele é o que está aqui na bênção patriarcal. Stanislau de Abreu Lima. É esse que está no meio, né? E ele foi o patriarca que me deu a bênção patriarcal, né? Então, é algo que nós podemos também deixar como um memorial, né? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, essa é a minha ficha de membro da igreja. Isso nós estamos falando em 1969, quando eu fui batizado. Naquela época não tinha computador, não tinha, na verdade, o sistema da igreja como tem hoje, né? Que é tudo digitalizado, tudo rápido e tudo lá, era tudo à mão. Cada coisa que acontecia com o membro, na verdade o secretário ia lá e eu consegui uma cópia da ficha minha, né? Aqui vocês vão ver na verdade o certificado de batismo e confirmação. Vocês podem ver que é antigo, né? Batido a máquina e tudo mais, mas é o meu certificado e eu fui batizado no dia 6 de dezembro de 1969 e confirmado no dia 7. Então, são documentos, né? Olha, para a nossa geração. Um outro aqui é que esse aqui é o meu certificado quando eu fui ordenado diácono na igreja. Depois o certificado quando eu fui ordenado mestre e depois quando eu fui ordenado, né, sacerdote. Então é algo que as nossas gerações devem crescer nisso. Os meus filhos também foram diácono, mestre, sacerdote, agora são tem o sacerdócio maior, um elder e o outro já é sumo sacerdote. E aí então, depois então, esse aqui é meu certificado do instituto, quando eu me formei no instituto, depois de alguns anos. E esse aqui é o meu certificado ou atestado de ordenação, quando eu fui ordenado elder, no ofício de elder. Se vocês olharem lá, foi o meu pai que me ordenou no ofício de elder. Já quando eu tinha o sacerdócio Melquisedeque, eu estava me preparando para ir para a missão, mas aí eu tive que servir as Forças Armadas. Porque aqui no Brasil é obrigatório se você é chamado para servir. Então eu servi a aeronáutica por um ano, essa é a minha reservista, né? Então eu fiquei lá por um ano e um mês, né, praticamente, e depois aí eu pedi a baixa para poder ir para a missão. Aí depois eu fui, quando eu já estava perto de dar a baixa, eu mandei meus papéis para a missão e aí fui pro CTM. Então esse é o papel que eu mandei na época, é diferente hoje é tudo pelo computador, mas naquela época era tudo papel. Então eu preenchi meu chamado, mandei, aí veio e eu fui chamado para a missão Brasil Recife. Aqui era o CTM, era uma casa alugada, não era como hoje
um prédio, né, próprio do CTM. Naquela época era uma casa alugada, esse era o casal que presidia, na verdade, o CTM naquela época, né? Isso foi em 1979, tá? Aí aqui, essa aqui foi a minha primeira vez que eu passei no templo, né? Em 1980, 2 de agosto, pode ver lá que eu passei 2 de agosto de 79. E aí já logo eu passei no templo, eu estava no CTM, aí eles nos levaram no templo, eu passei a primeira vez e já fui direto para a missão. Então essa foi a minha primeira recomendação do templo, né? E aqui eu já indo para o aeroporto e eu estava entrando no avião para ir para a missão. Aí aqui é uma foto de recordação da missão. Eu estava como Elder Silva. Naquela época, se vocês notarem, aqui a plaquinha ela vinha com o nome da missão. Hoje os missionários só têm o nome Elder ou Sister e tal, e o nome da igreja. Não tem o nome da missão porque ele pode ser transferido de missão também. Mas na minha época eles colocavam o nome da missão também. Esse aqui são os cartões, são os documentos, né? O da esquerda é em inglês e da direita em português. Que autoriza, né, e diz que eu podia, por exemplo, às vezes nós tínhamos que entrar no hospital para dar uma benção, tudo, e nós mostrávamos isso, que nós éramos né, ministros de uma igreja e nós tínhamos autoridade, tanto para pregar o evangelho quanto para dar benção. E nós usávamos era uma autorização. E aqui é o meu certificado de desobrigação da missão, depois de 2 anos. Hoje em dia é diferente, naquela época ele era desse tamanho, pequeno, mas foi quando eu terminei a missão. E aí, quando eu terminei a missão, minha recomendação já estava válida, já estava expirado, e aí o presidente da missão emite uma recomendação para o missionário. Uma coisa interessante, né? Não é doutrina, mas é interessante, que se vocês notarem, normalmente nas recomendações para o templo, 3 pessoas têm que assinar, que é a própria pessoa, o bispo, um dos conselheiros, e o presidente da estaca, um dos conselheiros. Já na missão, é só a pessoa, que seria o missionário, e o presidente da missão. Então só tem 2 assinaturas. Isso, de uma certa forma, é um privilégio, né? De a gente de guardar isso e deixar, né, como recordação, até para dizer para os netos, olha, a importância de ter uma recomendação para o templo, não é? Aí depois que eu voltei na missão, então, também, deixa eu explicar aqui, eu fui ordenado também ao ofício de 70, porque eu voltei da missão em 81, agosto de 81, e aí em meados de 83 foi criada os colos dos 70 nas estacas. E aí eu tive o privilégio de participar de um dos colos dos 70 da minha estaca na época, que era a estaca São Paulo Norte. E aí eu fui ordenado também ao ofício de 70. Depois de um ano e pouco, 2 anos, foi descontinuado isso e hoje tem os coros 70 como tem. Mas eu tive o privilégio e eu tenho esse ofício também do sacerdócio. E aí, esse aqui é o nosso convite de casamento, meu e da minha esposa, e o certificado de selamento no templo, né? Nós somos selados e todas as pessoas são seladas, recebem esse certificado que foi selado no templo, né? E é um memorial, é uma lembrança e também para poder deixar para gerações, né? Depois eu fui ordenado sumo sacerdote. Eu casei em 1984, em dezembro, e aí em maio de 85 eu fui ordenado sumo sacerdote. E só para mostrar aqui, talvez até para ajudar alguns irmãos, a importância de nós termos a nossa linha de autoridade. Então essa é a minha linha de autoridade como sumo sacerdote. Então notem lá, até pode ser feito com foto ou não, mas é importante porque quando eu já ordenei alguns irmãos ao ofício de elder, o sumo sacerdote, e eu entrego essa linha de autoridade para ele. E aí ele coloca em cima o nome dele, quando ele foi ordenado, ele já tem a linha de autoridade até Jesus Cristo. Então, cada homem da igreja é aconselhável ter a sua linha de autoridade, porque quando você vai ordenar até mesmo um filho, um parente ou algum irmão,
na igreja, ou aos ofícios, você tira a sua linha de autoridade, ela está aqui. E aí ele só coloca, como eu fui ordenado sumo sacerdote, pode ver lá, eu coloquei o meu, que eu fui ordenado sumo sacerdote 28 de maio de 85, e quem me ordenou foi o presidente Raimundo Libani, que era o presidente da Estaca na época. Aí embaixo vem, Raimundo Libani foi ordenado, né, sumo sacerdote por quem? Osíris Cabral. Osíris Cabral foi ordenado por quem? Franklin D. Richards. Franklin D. Richards, Arthur Woods. Arthur Woods, George Albert Smith. George Albert Smith, Joseph F. Smith. Joseph F. Smith foi o Brigham Young. Brigham Young foi o José Smith. José Smith recebeu de Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João recebeu de Jesus Cristo. Então a linha de autoridade, e aí eu passo isso para a pessoa que ordena, e cada homem pode fazer isso também. É muito bom. Isso é algo bom a se fazer inteiro, né? Como um memorial até, né? Aqui é o meu certificado da primeira vez que eu fui chamado bispo, em 1998, em julho de 98 eu fui chamado bispo. Aí eu estava mais ou menos 7 meses e meio no chamado. Aí o nosso presidente Estaca se mudou, e aí mudou a presidência da Estaca, e aí eu fui chamado para ser o presidente da Estaca. E isso foi em 99, março de 99. Então, e aí eu fiquei quase por 11 anos como presidente da Estaca. E aí, então eles mandam para nós esse certificado, né, de que foi designado e tudo mais. Aí eu fui desobrigado de presidente da Estaca e fui, então, na verdade, chamado para ser conselheiro da missão São Paulo Interlagos. E, então aí vocês estão vendo a carta que a presidência da área aprovou para o presidente da missão, e que meu nome foi aprovado, e aí ele me chamou para ser o conselheiro. E embaixo vocês estão vendo a foto, que era o presidente Jackson, sua esposa, o presidente Gilmar e sua esposa, eu e minha esposa. Então nós formávamos a presidência da missão. E foi um privilégio, fiquei 4 anos e meio nesse chamado. E depois, então, tive o privilégio também de ser chamado para presidir a missão Brasil Florianópolis. E essa é a carta em que eu e minha esposa recebemos da primeira presidência, nos informando qual missão nós iríamos, né? E aqui é o mapa da missão, né? E é a área em que nós íamos presidir, que é, na verdade, o estado de Santa Catarina inteira, né? Apesar que a ilha de Florianópolis, nós morávamos lá, mas a área da missão era a ilha, né? Na verdade, Florianópolis, e o continente inteiro, que é o estado de Santa Catarina. E aí, então, nós tivemos esse privilégio também. E aí, quando recebemos o chamado, a gente tem uma época de treinamento antes, né? Porque a gente é chamado, na verdade, 6 meses antes de assumir a missão. Aí nós participamos de alguns treinamentos online, e depois temos um treinamento lá no CTM de Provo. E aí fomos lá, 4 dias, e tivemos o treinamento lá, onde nós recebemos as nossas plaquinhas oficiais. Aí a partir daquele momento, depois do CTM, já vamos direto para o campo missionário. E aí quando a gente chega lá, já assumimos a missão. E esse aqui é o meu cartão, dizendo que eu tinha autoridade, né? Que eu era um ministro da igreja e tinha a autoridade de falar pela igreja, né? De pregar o evangelho. E podem ver que foi na época do presidente Monso, está assinado pelo presidente Monso, e a validade de 3 anos, que é o tempo que um presidente de missão serve. E aqui é apenas um mapa, né, do que era a missão, a área de Santa Catarina, onde ficavam as zonas, que nós dividimos por zonas, né? E aqui é a carta de desobrigação. Era a carta de desobrigação, quando fomos desobrigados da missão, e para voltarmos para casa. Depois que nós voltamos, então, aí eu e minha esposa fomos chamados para ser os professores de uma classe do MAS acima de 31 anos. Então nós ficamos por alguns anos dando aula, e aí então eu fui chamado novamente para servir como bispo pela 2ª vez. Isso foi em 9 de fevereiro de 2020, logo quando aconteceu a pandemia. Então esses são alguns memoriais que nós podemos deixar. E essa é a minha família,
os meus filhos que fizeram missão, se casaram no templo, se selaram, os meus netos, né? E esses são os memoriais que né, podemos deixar e sempre até um dia partirmos dessa vida e ficar essas lembranças como bons exemplos, né, de preferência. E só para encerrar, o Senhor ensinou o plano de autossuficiência. Vamos lembrar lá, Josué 4, versículos 6 e 7, onde diz que parou de cair um maná. Diz lá, para que isto seja por sinal entre vós. Ou melhor, Josué 5,12. E diz lá, e cessou o maná. E aí o Senhor disse, ó, vocês ficaram 40 anos comendo maná, agora vocês entraram numa terra prometida onde pode plantar e colher. Então agora vocês têm que ser autossuficientes. E aí o povo começou a plantar e comer daquilo que plantaram. Então, que nós possamos ter aprendido alguns princípios aqui importantes e até a próxima parte dessa aula.